Boa tarde, meninas. Como é que vocês estão? Eu tô com saudade de vocês. Faltam 2 meses para terminar o semestre. Tô torcendo para que no próximo semestre eu consiga encaixar os meus dias de aula com o calendário de vocês para poder participar e matar a saudade. Hoje eu vou trazer o estudo de João 18. E esse é um capítulo muito forte, muito importante. Ele tem muitos elementos de muita coisa que a gente já viu até em filmes. E ele tem uma riqueza de elementos para a gente refletir, que foi um privilégio estudar esse assunto, esse capítulo. Eu sempre gosto muito dele e cada vez que a gente estuda, a gente tem uma percepção diferente, né? E hoje eu levantei 5 pontos que me chamaram mais a atenção nesse momento. Primeiro, aqui no início do capítulo, no versículo 1, fala: tendo Jesus dito isto, saiu com seus discípulos para além do ribeiro de Cedron, onde havia um horto, no qual ele entrou e seus discípulos. E Judas, que o traíra, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se ajuntava ali com os seus discípulos. Ou seja, Judas frequentava aquele jardim. O horto aqui na minha versão, na maioria das versões, diz um jardim. E esse era um local onde Jesus orava com seus discípulos. E a gente ouve isso e fala: puxa vida, Judas estava ali, frequentava, participava e não teve seu coração transformado. Eu fico imaginando as cenas aqui, eu sempre fico pensando como será que os elementos que não estão escritos, como é que será que se desenrolavam ali? Eu acredito que Jesus muitas vezes exortava Judas, mas talvez ele nem percebesse a exortação. Na grande maioria das vezes, quando nós estamos erradas, nós temos dificuldade de entender as exortações. E quando a gente fala Jesus, o traíra, parece que é só ele, né? Mas precisamos sempre fazer uma reflexão. O que pode crucificar novamente a Jesus? A nossa falta de fé pode. Nossa falta de fé pode ser uma traição exatamente igual à traição de Judas. Porque sempre que a gente coloca em xeque o poder de Jesus, a gente o leva para a cruz novamente. A nossa murmuração, as nossas atitudes que contradizem aquilo que a palavra nos orienta a fazer, são situações que nos tornam parecidos. Não vou falar igual porque Judas é muito traíra. Nós temos pequenos deslizes, não somos traíras como ele. Mas é um tempo de reflexão. A gente precisa refletir o que no nosso dia a dia pode levar Jesus de volta à cruz. E no versículo 4 fala: sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e disse-lhe: a quem buscais? Esse versículo mostra a onisciência de Jesus. E eu penso, ele tanto sabia aquilo que estava por vir, os soldados que estariam ali em busca dele, como sabia também da traição de Judas, né? Ele sabia de todos esses elementos. E como ele sabia o que ia acontecer, ele mesmo já procurou fazer acontecer. Ele já se posicionou, né? Olha, o que vocês estão buscando? Olha eu aqui, né? Por várias vezes ele mostrou: olha eu aqui. E isso me leva de novo a uma reflexão similar a essa que eu falei de Judas. Porque quando uma pessoa está pensando em alguma coisa, ela tem dificuldade de compreender coisas diferentes. Aqueles soldados com certeza estavam procurando por alguém que seria condenado, e o que eles imaginavam é que esse foragido queria se esconder, né? Mas quando ele se apresenta: olha eu aqui, olha eu aqui, olha eu aqui, parece que eles nem percebem. Eu acho isso muito parecido com a situação de Judas. Ele acredita naquela visão e tudo que venha diferente daquilo é difícil a gente assimilar. E isso acontece no nosso dia a dia. É muito importante que a gente tenha a nossa mente sempre aberta para
entender aquilo que está ao nosso redor, não aquilo que tem dentro de nós, mas aquilo que está ao nosso redor e fazer essa analogia. O que eu estou pensando é igual ao que está acontecendo, o que eu estou procurando tá mesmo tão escondido. É importante a gente refletir sobre esse ponto. O terceiro ponto é que Jesus diz que nenhum dos quais Deus o deu a ele se perderam. Então isso é um conforto para a gente, né? Sabemos que nós estamos no caminho e que não nos perderemos. Estamos salvas, libertas, glória a Deus por isso. O quarto elemento fala sobre Pedro. Pedro, quando para defender Jesus, irado com aquela situação, assim como era o perfil de Pedro mesmo, de ser bastante nervoso, né, agitado, ele toma a espada e corta uma das orelhas de um dos soldados, Malco. E esse é um episódio bem conhecido, todos os filmes mostram isso. E ali a gente vê, né, de novo, Jesus se adianta. Aquela situação poderia gerar uma grande guerra, porque ele estava atacando um soldado. Aquilo poderia virar um problema sério, não só para Jesus, que era o alvo naquela operação, mas todos os que estavam ali. Certamente os discípulos sairiam em defesa de Pedro, os soldados se defenderiam e aquilo ia virar um transtorno. Mas Jesus sana o problema, resolve o problema de forma completa. Ele colou a orelha de Malco de volta, né? Foi ali uma cicatrização automática, perfeita, exastraz. E Pedro viu aquilo. Pedro vivia com Jesus, conhecia os milagres de Jesus. Só que naquele mesmo momento, Jesus se deixou prender. E Pedro então passa por um processo de negar Jesus. Sempre a gente fica pensando, puxa vida, por que Pedro fez dessa forma, né? Naquele momento, Pedro temeu. Naquele momento, Pedro também traiu Jesus, assim como Judas, assim como a gente às vezes faz, porque talvez a fé dele ficou abalada. Apesar de ter visto um grande milagre da parte de Jesus, ele viu a fraqueza e, aliás, tomou por fraqueza a atitude de Jesus se deixar prender. E essa situação também, em quantas situações a gente está no processo de milagres, está no processo em que Jesus está operando a nosso favor, mas a gente quer mais. E aí acaba vendo a demora, vendo o que não aconteceu da forma como a gente queria. E de novo, é mais uma traição onde a gente joga de novo Jesus lá na cruz. E no final, a gente vê que Jesus foi esbofeteado ao ser pego pelos soldados, e quando perguntam a ele o que ele fazia, ele diz que ele estava ensinando a palavra, e por esse motivo ele é esbofeteado. E os soldados o agridem como se ele estivesse mentindo. Mais uma vez, eu vejo aqui que ele falou a coisa certa e os soldados simplesmente não compreenderam. Nós precisamos compreender as coisas, por mais diferentes que elas sejam da nossa percepção, da nossa opinião, da nossa busca, da nossa escolha. A gente precisa abrir o nosso entendimento para reconhecer aquilo que está ao nosso redor. E logo depois disso, uma injustiça enorme, porque Jesus estava falando a verdade. Hoje nós temos facilidade para compreender isso. Era totalmente verdade aquilo que Jesus dizia, mas os soldados se mantiveram naquela opinião que era distorcida e injusta. Quando isso é levado a Pilatos, Pilatos sabia que aquela opinião era errada e injusta, mas ele não tinha o que fazer. Era a grande maioria que queria aquilo. E ele, apesar da autoridade que tinha, sabia que se ele fizesse diferente daquilo, ele causaria mais problemas do que soluções. Então ele lava as mãos. Esse também é um episódio bem conhecido das Escrituras, onde Pilatos
sabendo que estava tomando a decisão errada, injusta, lava as mãos, porque ele diz, ele estava fazendo aquilo como a autoridade que ele era, mas não pela vontade pessoal dele. E muitas vezes isso nos acontece. Quantas vezes a gente precisa tomar decisões, mesmo a gente sabendo que aquela decisão talvez não seja a mais justa, a melhor, mas a gente lava as mãos. É importante que a gente sempre pense nisso, que Deus nos ajude, primeiro, a entender com profundidade tudo aquilo que Ele nos ensina, a praticar com clareza tudo aquilo que a gente consegue aprender da palavra e que Ele nos permita agir com justiça em todas as circunstâncias. Que Deus nos abençoe, que todas as coisas estejam acontecendo de uma maneira tranquila nos nossos dias, que nós tenhamos dias produtivos na presença do Senhor. Beijo, fiquem com Deus, até mais.